O Senhor, amados de Cristo, que alegria estar aqui mais esse sábado, o primeiro sábado do ano. Nós estamos aqui consagrando a nossa vida ao Senhor. Eu louvo a Deus por você estar aqui conosco mais esse ano 2026. Já é um ano muito abençoado. Creia nisso em nome de Jesus. Já nós vamos iniciar a nossa consagração. Enquanto isso, quero convidar você a estar enviando essa live para alguém que você conhece. Chame essa pessoa para estar conosco aqui ao vivo. Eu tenho certeza que Deus vai falar de maneira tremenda ao seu coração, assim como Ele já falou ao meu coração enquanto Ele estava me revelando a mensagem que Ele tem para nós a esta manhã. Amém? Eu gostaria que você me informasse se você consegue me ver bem, se você consegue me ouvir bem, para que nós possamos estar iniciando, tá bom? Pode colocar aqui nos comentários. Inclusive, se vocês tiverem algum pedido de oração, pode colocar aqui que nós estaremos orando também. Já nós vamos iniciar nossa live de consagração. A paz do Senhor Jesus, Yane, a paz Maura, a paz Joyce, a paz de Cristo. Já nós vamos iniciar. Me confirma se consegue me ver, se consegue me ouvir, tá bom? Que já nós vamos dar início. Eu vou estar, inclusive, ouve bem, obrigada, Joyce, por ter avisado. Inclusive, eu já tô aqui, compartilhando a live já com as pessoas que eu conheço. Eu gostaria de convidar você também a estar compartilhando com outras pessoas que eu tenho certeza que essa palavra vai impactar a nossa vida em nome de Jesus. Amém, minha irmã. Muito obrigada. Vamos iniciar, então. Vamos iniciar orando, agradecendo a Deus por esse dia, por estarmos aqui mais esse ano que se inicia, consagrando a nossa vida ao Senhor, com esse tema lindo que Deus nos deu, nos revelou, que é o ano da multiplicação. Você crê, você recebe, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, graças te damos por mais esse dia que o Senhor nos concede. Estamos aqui no primeiro sábado do ano, consagrando a nossa vida a Ti, crendo, meu Pai, que o Senhor tem um propósito maravilhoso para este ano, Pai. Este tema que o Senhor entregou ao nosso coração, o ano da multiplicação. Nós cremos, Senhor, que será o ano da multiplicação, ó Pai, no nosso propósito, na nossa fé, na nossa perseverança, na nossa oração, na nossa busca, nos nossos talentos, ó Deus. Senhor, visita cada coração, cada irmão, cada irmã que está nos assistindo ao vivo, que está assistindo essa gravação, que em nome de Jesus, essa palavra, Deus, chegue ao coração de cada um, que seja terra fértil, meu Pai, para absorver, ó Deus, essa semente, ó Pai, crescer e multiplicar, ó Pai. Senhor, pedimos, ó Pai, que a Tua presença esteja aqui conosco, porque se não for o Senhor, Deus, em vão é estarmos reunidos aqui, meu Pai. Só faz, ó Deus, sentido, meu Pai, estarmos aqui se a Tua presença estiver conosco, meu Deus. Por isso eu te peço que não seja eu, ó Deus, estar falando, ó Deus, essa mensagem, mas que seja o Teu Espírito Santo a usar a minha vida como ferramenta em Tuas mãos, ó Pai. Eu creio, ó Deus, que o Senhor tem muito, meu Pai, a falar aos nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém. O tema da nossa mensagem é multiplicação dos talentos. Eu estarei falando sobre uma parábola que eu gosto muito, que eu me identifico muito, que sempre que eu leio traz uma grande reflexão para a minha vida, que é a parábola dos talentos, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. Enquanto você abre, eu vou estar explicando um pouco sobre o que Deus colocou no meu coração através dessa mensagem. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, a parábola dos talentos. Aqui na minha Bíblia, né, na NVT, versão NVT, está a parábola dos 3 servos. E essa parábola ela vai falar sobre talentos que eles receberam do seu Senhor, e eles receberam com o objetivo de multiplicar. E Deus, ele tem algo para nos entregar hoje e algo que ele espera que venhamos multiplicar.
E essa multiplicação, quando Deus ele colocou esse tema no meu coração, não foi uma multiplicação para coisas materiais. Claro que elas vão acontecendo de forma consequente, né? Seguidas daquilo que Deus ele vai trabalhando na nossa vida. Mas o que Deus colocou no meu coração que ele tem para multiplicar na nossa vida é constância na oração, fé, intimidade com Deus, sede pela palavra do Senhor Jesus, sabedoria espiritual, discernimento, dons espirituais, frutos do Espírito, sonhos espirituais, amor pelas pessoas, impacto no reino de Deus, sensibilidade à voz do Espírito Santo, disposição para servir, paz que excede todo entendimento e muito mais. Creia que muito Deus ele quer fazer na sua vida. Deus ele quer multiplicar os dons e os talentos que ele concedeu a você, mas para isso é necessário que você se coloque à disposição. E antes de ler, né, sobre essa parábola, eu gostaria de explicar o que é uma parábola. A parábola é uma história que ela era contada para poder trazer um sentido. Não quer dizer necessariamente que essa história é verdadeira, mas para que as pessoas conseguissem entender aquilo que estava sendo falado, era contada uma história chamada de parábola. E Deus ele colocou no meu coração que ele quer multiplicar os dons e os talentos na nossa vida, e nós vamos entender um pouco melhor através da leitura dessa história. Amém? Vamos iniciar então? Mateus 25:14 diz assim: o reino dos céus também pode ser ilustrado com uma história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhe confiou o seu dinheiro. E aqui eu já vou fazer uma pausa para poder falar. Quando Deus ele nos entrega talentos, quando Deus ele nos entrega dons, ele está nos confiando um propósito. E quando Deus nos confia um propósito, essa responsabilidade ela é muito grande, porque o propósito de Deus para a nossa vida ele sempre vai envolver pessoas. Ou seja, ovelhinhas de Cristo, pessoas amadas de Deus, pessoas que precisam de você com o seu dom e com o propósito que ele reservou para a sua vida. E qual é a diferença do dom e a diferença do talento, tá? Os dons, eles são capacitações espirituais. Nós não temos como adquiri-los de outra forma, a não ser que Deus venha nos conceder ele. E quais são esses dons que são concedidos através do Espírito Santo? Existem vários dons, eu vou citar alguns aqui, tá? Dons de profecia, que são pessoas que recebem revelação de Deus sobre algo que irá acontecer, ou sobre algo que aconteceu, que Deus ele quer trazer algum sentido naquele momento para a vida daquela pessoa. Palavras de sabedoria, palavras muito específicas de sabedoria, que no caso são revelações de sabedoria. Existem pessoas que elas têm dons de cura através da oração delas, pessoas são curadas. Dons em línguas, que são conhecidos mais pelas igrejas pentecostais, pelas igrejas renovadas. Existem pessoas que elas têm o dom de, no caso, interpretar línguas. Existem pessoas que elas têm dom de milagres, que elas oram por milagres, não só por milagres de cura, mas por diversos milagres. Os milagres acontecem na vida daquela pessoa. Existem pessoas que têm o dom de levar a palavra de uma forma diferenciada, o dom do evangelismo. Então, cada um tem um dom, tá? E esses dons, eles são dados por Deus através do Espírito Santo. Nós não temos como adquirir eles de outra forma, tá? Os talentos, eles já são diferentes. Os talentos, eles são habilidades que nós podemos já nascer com essas habilidades naturais e podemos também desenvolvê-los, como, por exemplo, cantar, liderar, comunicar, ensinar. São talentos treináveis, tá? Creia que Deus ele tem para sua vida tanto os talentos quanto os dons. E se você ainda não sabe qual é o seu dom, qual é o seu talento, ore para que Deus ele revele para você, para que você possa desenvolvê-los. Por quê? A primícia dos talentos que Deus nos dá, a primícia dessa parábola que nós vamos estar falando aqui, é que Deus ele espera que venhamos multiplicar esses talentos. Ele não nos concede e nós vamos devolver a eles na mesma quantidade, não. Nós temos que desenvolver a
capacidade para poder multiplicar esses talentos. Ou seja, Deus ele nos confia dons, ele nos confia talentos e ele espera que venhamos usá-los e também multiplicá-los para a honra e glória do nome dele. Amém? E diz assim no verso 15: dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro ele entregou 5 talentos. Ao primeiro ele entregou 5 talentos. Ao segundo ele entregou 2 talentos. E ao último ele entregou 1 talento. Ou seja, eram 3 servos. Cada um recebeu conforme a capacidade que eles tinham. Ou seja, foi uma distribuição estratégica, tá bom? Verso 16. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro imediatamente e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2 talentos. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Verso 19. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. Parando um pouco aqui, tá? Como ele era senhor desses 3 servos, ele conhecia cada um. E ele entregou os talentos para cada um conforme a sua capacidade. Não é à toa que o que saiu imediatamente para multiplicar os talentos era o que ganhou mais, que foi o que ganhou os 5 talentos. E não é à toa, não é em vão, que o que teve medo e escondeu o talento foi o que recebeu menos, o que recebeu 1. Isso por quê? Porque o Senhor, ele sabia da capacidade de cada um. Por isso, nessa situação, como ele já sabia como se comportava cada um, ele entregou conforme a capacidade de cada um. Ou seja, ele sabia que aquele que recebeu menos, aquele que ele entregou 1, ele sabia que aquele servo era um servo medroso. Ele conhecia o coração e o nível de capacidade de cada um. Verso 20. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. Agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Ou seja, a promoção com Deus, ela carrega mais responsabilidade. Não apenas honra. Verso 22. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. E o Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. E aqui nós podemos observar que o maior prêmio que nós podemos receber é a comunhão com Deus. O Senhor, ele chama o servo: venha celebrar comigo. E é assim que Deus ele faz na nossa vida. Quando nós multiplicamos o nosso talento, quando nós nos propomos a estar com o Senhor, a fazer aquilo que ele nos direcionou a fazer, o Senhor nos chama a celebrar com ele, a estar na presença dele, a nos relacionar com ele. E diz assim no verso 24: por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder o seu dinheiro, por isso escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem àquele que tem os 10 talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas o que nada tem, mesmo que tem, não tem, e lhe será tomado.
Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Quando o Senhor ele retira o talento desse servo que não multiplicou, ele não está agindo com injustiça, mas sim com responsabilidade no reino. Porque o talento que o Senhor nos dá, ele espera que venhamos multiplicar. E quando ele retira, não é porque houve negligência ou porque houve falta de capacidade, mas porque o Senhor Jesus ele trabalha com princípios. E o princípio da entrega do talento é que venhamos multiplicar. E quando ele fala aqui, agora lancem esse servo inútil para fora na escuridão, essa escuridão ela representa o quê? Ela representa a separação da comunhão com Deus. Ou seja, quando nós estamos longe do Senhor, nós não estamos andando em escuridão. E onde haverá choro e ranger de dentes, que significa o quê? O arrependimento pela perda do propósito. Então, essa parábola ela trabalha em dois sentidos. Nós podemos entender em dois sentidos. No sentido de trabalhar para Deus, de multiplicar os nossos talentos e também no sentido da salvação. Mas hoje nós vamos estar aplicando essa palavra através da multiplicação dos talentos. Aquilo que Deus espera de nós. Amém? E o primeiro ponto que eu coloquei aqui para nós estarmos falando é que Deus te vê como um agente multiplicador. Ou seja, tudo que nós temos, tudo aquilo que o Senhor nos entrega, vem de Deus. É algo que Deus, ele nos confiou. E nós devemos multiplicar. Creia que tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor Jesus. Em Romanos 11:36 diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deus é a nossa fonte de multiplicação. Ele é a nossa inspiração. Amém? Cada um recebe segundo a sua capacidade. Esse ponto aqui é um dos pontos mais importantes que Deus colocou no meu coração para nós estarmos aqui conversando. Não se compara a ninguém. Muitas vezes, o que nos paralisa é a nossa comparação com o outro. Veja que o Senhor dessa parábola, ele entregou conforme a capacidade de cada um. O primeiro ele entregou 5 talentos, ao segundo ele entregou 2 talentos e ao terceiro ele entregou 1 talento. De forma alguma, o Senhor menosprezou esses servos pela quantidade que eles haviam recebido. Pelo contrário, os 2 primeiros servos, o que ganhou 5 e o que ganhou 2, eles multiplicaram. Em equivalência, eles trabalharam e eles multiplicaram da mesma forma, dobrando aquilo que eles haviam recebido. Muitas vezes nós somos paralisados pelas circunstâncias, porque nós olhamos para o nosso lado e nós nos comparamos ao outro. Ah, mas o outro faz muito mais do que eu, o outro faz muito melhor do que eu, o outro consegue isso, o outro tem um talento que eu não tenho. E isso é muito injusto, fazer esse tipo de comparação é muito injusto, porque Deus ele não repete histórias. Você é único, creia que Deus ele te criou de maneira espiritual, Deus ele tem uma história única para a sua vida. Então, quando você se compara com alguém, você está sendo injusto com você mesmo, porque cada um tem uma história, uma jornada. Mesmo que você tenha nascido no mesmo dia, tenha sido criado na mesma casa, com a mesma família, tenha estudado na mesma escola que outra pessoa, vocês possuem experiências diferentes, porque Deus fez cada um de nós de forma única. Então jamais se compare a alguém, porque aquela pessoa da igreja trabalha muito melhor do que eu, porque aquela pessoa do meu trabalho, ela produz muito mais do que eu, porque aquela pessoa da minha família, ela cozinha muito melhor do que eu, porque fulano toca e eu não consigo tocar nenhum instrumento. Não se compare a ninguém, porque a comparação ela vai te paralisar. A única pessoa que você pode se comparar é a você mesmo. Quem eu fui no passado? Quem eu fui ontem? Quem eu fui em 2025? Quem eu quero ser para 2026? O que Deus quer para a minha vida em 2026? Essa é a única forma justa de você se comparar. Porque é a sua história.
são as suas experiências com Deus, que ali você está comparando e projetando para aquilo que você deseja e para aquilo que você entende que Deus ele quer fazer na sua vida. Amém? Então não se compare. Não se compare porque só você sabe as dores que você já passou na sua vida. Cada um, eu tenho as minhas dores, você tem as suas dores, todos nós temos dores, temos sequelas, temos cicatrizes, temos situações boas e ruins que nós temos na nossa vida que Deus ele quer nos curar, que Deus ele quer ressignificar, que Deus quer trabalhar e projetar e multiplicar aquilo que Deus ele já planejou para nós. Amém? A fidelidade, ela gera crescimento. Os servos que negociaram os talentos, eles viram a multiplicação acontecer. Creio que quando você caminha em fidelidade com o Senhor, Deus ele vai honrar a sua vida. O que aconteceu com os servos que multiplicaram os talentos dele? Eles foram convidados a estarem o quê? Em comunhão com o Senhor deles. E assim acontece na nossa vida. Quando nós agimos com fidelidade, quando nós seguimos aquilo que o Senhor nos confiou, quando nós seguimos tendo comunhão com Cristo, Deus ele vai honrar e ele vai abençoar para que a multiplicação venha a acontecer. Mas nós temos que lembrar o tempo todo que a capacidade somos nós que trabalhamos, somos nós que multiplicamos. Deus ele nos confia, mas somos nós que temos que trabalhar e multiplicar os talentos e os dons que o Senhor Jesus nos confia. Algo muito importante que nós também somos paralisados muitas vezes, em muitas circunstâncias na nossa vida, e hoje nós vamos estar orando para poder repreender, é um medo. O medo ele é um espírito maligno que vem do inferno para nos paralisar. Deus ele tem grandes coisas reservadas para a nossa vida e uma das estratégias do inimigo é colocar no nosso coração um medo para que o medo venha nos paralisar e não venhamos alcançar aquilo que Deus tem reservado para nós. O que aconteceu com o terceiro servo, aquele que recebeu um talento? Ele teve medo e por isso ele enterrou o talento que ele tinha. Quando Deus ele nos confia algo, quando Deus ele nos confia um talento, não é para nós entregarmos esse um talento a Deus. Nós não temos que focar em quantos talentos o Senhor nos deu. Ah, Deus deu 5 para um, 2 para outro, me deu 1. Não, Deus ele está confiando a você um. Para aquela pessoa receber 5 talentos, é porque um dia ela recebeu 1, ela recebeu o primeiro. E ela não enterrou, ela multiplicou. E depois ela recebeu 2 e ela multiplicou também. E assim é na nossa vida. Nós iniciamos com pouco. O problema é que muitas vezes nós pegamos o pouco que Deus nos deu e ao invés de multiplicar, nós enterramos ele. Mas em nome de Jesus, tudo aquilo que você enterrou hoje, através do Espírito Santo, através da oração que nós vamos fazer, nós vamos desenterrar esses talentos, vamos multiplicá-los através da capacidade que nós vamos desenvolver. E em nome de Jesus, nós vamos entregar esses talentos multiplicados nas mãos do Senhor, porque o Senhor Jesus não nos chamou para nós ficarmos paralisados pelo medo. Ele não nos chamou para ficarmos paralisados pela comparação com os outros. Não. O Senhor nos chamou para nós multiplicarmos os talentos e os dons que Ele nos entregou. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que tem governado a sua vida? Você tem permitido ser ousado, se permitido ser ousado, ou você tem permitido que o medo venha paralisar a sua vida? O medo é a maior estratégia do inimigo para nos paralisar, para que você não venha alcançar aquilo que Deus ele já decretou que é seu. Em 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio, ou seja, de disciplina. Para que venhamos multiplicar os nossos dons e talentos, nós precisamos ter disciplina, nós precisamos ter amor e nós precisamos ter coragem. E em nome de Jesus,
Nós vamos, a partir de hoje, ter coragem, ter amor e ter disciplina para poder multiplicar tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Porque o que Deus te deu não é seu para que você venha enterrar. Não é seu. Você está apenas administrando. E Deus não espera que você continue com a mesma quantidade de talentos. Ele espera que você venha multiplicar em nome de Jesus. Quem vive o propósito de Deus caminha em confiança. Quem vive em comunhão com Deus caminha em confiança. Se você está sendo gerido pelo medo, é porque você não está caminhando com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele lança fora todo espírito de medo. Porque o medo, ele não vai poder te governar. Então, em nome de Jesus, que a luz venha trazer o entendimento de que Deus, ele tem um propósito na sua vida. Que você não é obra do acaso, que você não foi criado em vão, que você não nasceu de uma explosão chamada Big Bang. Deus, ele criou você como um ser único, que não pode ser comparado a ninguém, que tem dons e talentos únicos que não podem ser enterrados. Em nome de Jesus, creia nisso. Entenda a seriedade daquilo que Deus está revelando a você, revelando a mim nessa manhã. E a multiplicação, ela glorifica o nome do Senhor. O objetivo final da parábola não é o lucro, mas sim a alegria da comunhão com o Senhor. A alegria do cumprimento do propósito. Muitas vezes nós estamos nos sentindo abatidos, nós estamos nos sentindo tristes, nós estamos nos sentindo sem uma visão daquilo que nós queremos para a nossa vida, porque nós não estamos vivendo o propósito de Deus para nós. E uma forma de você entender o propósito que Deus, ele tem para nós, para a sua vida, para a minha vida, uma forma que eu consigo entender o propósito que Deus tem para a minha vida, é conseguindo enxergar, conseguindo entender, através da revelação do Espírito Santo, o dom e o talento que ele me concedeu. Porque a partir do momento em que eu consigo entender esse dom e esse talento, eu vou utilizá-lo para a obra do Senhor. E para utilizá-lo para a obra do Senhor não significa que eu vou fazer isso dentro de um templo. Deus, ele quer usar a sua vida também no templo, também na casa do Senhor, mas também ele quer usar a sua vida alcançando aqueles que estão fora. Alcançando vidas que estão em orfanatos, vidas que estão hospitalizadas, vidas que estão no seu trabalho, vidas que estão na sua vizinhança, na sua família, vidas que você conhece ou vidas que você não conhece, que você vai conhecer na fila de um banco, num ponto de ônibus. Creia que Deus, ele vai te dar estratégias. E essas estratégias, elas vêm para a nossa vida em forma de revelação a partir do momento em que nós temos comunhão com o Senhor Jesus. Então, para que a multiplicação ela aconteça na nossa vida, nós precisamos ter comunhão com o Senhor, porque Deus, ele vai nos direcionar. Mas creia que você tem capacidade. Creia que Deus, ele te ama da maneira que você é. Não fique se comparando. Não se proponha a enterrar aquilo que Deus, ele te deu, porque você será cobrado por isso. E aquilo que nós não fazemos, Deus, é claro, ele vai trabalhar, ele vai usar outras vidas para que seja feita, mas e você? E o seu propósito? E o significado da sua vida? E aquilo que te motiva a levantar da cama pela manhã? É o propósito. O que nos motiva a viver é o nosso propósito. E quando nós não vivemos o nosso propósito, nós vivemos desmotivados, desanimados. Mas creio que em nome de Jesus, o Senhor te trouxe aqui, seja para assistir essa live ao vivo ou assistir essa gravação, para que Ele possa trazer à sua memória aquilo que te traz esperança, para que você possa renovar a sua aliança com o Senhor e entender e reativar o propósito e relembrar o propósito que Deus, ele tem na sua vida e entender os dons e os talentos que ele te confiou para que você venha multiplicar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Essa é a palavra que Deus entregou ao meu coração. Creia
Creio que Deus, Ele quer multiplicar na sua vida. Deus, Ele quer multiplicar a constância de oração, na fé, na intimidade, na sede da palavra, na sabedoria espiritual, no discernimento, nos dons espirituais, no fruto do Espírito, nos sonhos, no amor pelas pessoas, na autoridade espiritual, no impacto no reino de Deus, na sensibilidade com o Espírito Santo, na disposição de servir, na paz que excede todo entendimento. E após isso, creio que muito mais será acrescentado na sua vida em nome de Jesus. Amém? Você crê, você toma posse dessa palavra em nome de Jesus? Vamos estar orando, porque eu creio que Deus, Ele tem muito mais a falar aos nossos corações e a trabalhar na nossa vida, a começar por mim. Amém? Senhor, Deus e Pai, te rendemos graças, ó Deus, por essa palavra abençoada que o Senhor nos confiou. Obrigada, Senhor, por nos mostrar, por nos revelar, meu Pai, aquilo, ó Deus, que está, ó Pai, impedindo que venhamos, ó Pai, multiplicar os talentos que o Senhor nos confiou, ó Deus. Nós não queremos, ó Deus, viver, ó Pai, com medo. Nós não queremos viver, ó Pai, nos comparando, Senhor. Nós queremos, ó Pai, viver na integridade, meu Pai. Ó Deus, queremos viver, ó Pai, na totalidade aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Se existe, ó Deus, algum irmão que, ó Pai, que ainda não conhece, que ainda não sabe quais são os dons e os talentos da vida dele, que o Senhor possa estar, ó Pai, revelando através de outras pessoas, revelando, ó Deus, através da Tua palavra, revelando através de sonhos, confirmando de forma que essa pessoa tenha certeza, meu Pai. Que em nome de Jesus, que toda comparação, ó Deus, que antes, ó Deus, havia, meu Pai, na vida dessa pessoa, Deus, talvez até palavras, ó Pai, de outras pessoas que, ó Deus, ficavam comparando, ó Deus, com alguém da família, com alguém do trabalho, ó Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus que venha cair por terra, ó Deus, essas palavras, esse sentimento de comparação, ó Pai. Que a partir de hoje nós venhamos entender que o Senhor nos criou, ó Pai, de forma única, meu Pai. E que o Teu propósito para a nossa vida é único, ó Deus. E que não faz sentido nenhum, ó Pai, nós nos compararmos, ó Deus, com outras pessoas, ó Pai. Ou aceitarmos, ó Deus, a comparação que outras pessoas fazem, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos, ó Pai. Em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, nós repreendemos, ó Pai, todo espírito de medo, ó Pai. Nós não aceitamos, ó Deus, o medo na nossa vida, não mais, Senhor. Que toda a legalidade que foi dada até hoje, que venha cair por terra em nome de Jesus. Porque como diz na Tua palavra, meu Pai, o Senhor não nos deu o espírito de medo, o Senhor nos deu o espírito de ousadia, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que venhamos hoje, meu Pai, ter coragem, que venhamos ter amor, que venhamos ter disciplina, meu Pai, para multiplicar os talentos que o Senhor nos confiou, meu Pai. E o Senhor nos confiou, Deus, com total justiça, meu Pai. Com total, meu Pai, entendimento, ó Deus, da capacidade que nós temos, ó Deus. Então, que em nome de Jesus, a partir de hoje, nós venhamos multiplicar, ó Pai, os dons e os talentos que o Senhor nos concedeu. E que venhamos viver o propósito, meu Pai, que o Senhor tem para a nossa vida na totalidade, ó Deus. Ó Pai, nós cremos, ó Deus, que foi o Senhor quem nos direcionou para essa palavra. Por isso pedimos, ó Deus, que essa palavra venha alcançar, ó Deus, aqueles que estão necessitados, que estão precisando dessa direção do Senhor Jesus, ó Pai. Que venhamos ter, ó Deus, um sábado abençoado, um domingo abençoado, um 2026 abençoado, direcionado por Ti, cheio da Tua unção, ó Pai. Multiplica, Senhor, na nossa vida, meu Pai, o discernimento, ó Deus, a sabedoria, ó Pai, o entendimento daquilo que o Senhor quer para nós, ó. Queremos, ó Deus, ter comunhão com o Senhor. Queremos, meu Pai, nos alegrar na Tua presença, ó Pai. Queremos, ó Deus, estar contigo, meu Pai, não apenas, meu Pai, no dia da salvação, no dia que o Senhor vier nos buscar, não. Queremos estar em comunhão, celebrando contigo na Tua presença todos os dias, ó Pai. Obrigada, Senhor, por mais esse ano que se inicia. Obrigada, Deus, pela primeira consagração que nós estamos fazendo aqui esse ano. Nós consagramos o ano de 2026 a Ti, ó Pai. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem muito mais a revelar, ó Pai, através da Tua palavra na nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos e Te adoramos. Em nome de Jesus.
Amém e graças a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui conosco. Mais esse ano que se inicia, o ano de 2026, a primeira consagração do ano. Que Deus ele te abençoe, que seja um ano da multiplicação de Deus na sua vida. Que você venha viver o propósito do Senhor na sua vida na totalidade. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que estava enterrado, que venha ser desenterrado e multiplicado para a honra e glória do nome do Senhor. Se essa palavra fez sentido para você, eu gostaria de pedir que você venha compartilhar ela com alguém. Tenho certeza que Deus ele vai estar direcionando as pessoas que você vai compartilhar. Creio que Deus ele quer fazer muito através da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Que 2026 venha ser um ano muito abençoado. Venha ser o ano da multiplicação de tudo aquilo que Deus ele tem reservado para a sua vida. Em nome de Jesus. Muito obrigada por estar aqui conosco mais esse ano. Que Deus te abençoe. Obrigada, queridas irmãs. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Que Deus abençoe também a sua vida, seu ministério. Irmã Rosa, irmã Joyce, irmã Francine, irmã Maicon, irmã Vitória. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.